som, meu amor. Cara. Boa noite. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda. Isabela, a Carol, nossa terapeuta da equipe. Gisele. Oi, Gisele, tudo bem? Larissa. Marcela Rodrigues. Oi, tudo bem? E aí, meninas? Que bom ter vocês aqui junto com a gente. Mais uma live, então, hoje para falar sobre aspectos da fala, né? Vamos já chamar aqui a Camila, ela já... Oi, Jonas! Oi, Amandinha! Ana Luísa! Isabela! O Jonas! Outro dia a gente combina, Jonas, uma live aí. Oi, Camila! Oi, boa noite! Tá? Tudo certo, e aí? Que bom, tudo tranquilo também. Vamos para mais uma, né? Isso aí! Oi, Mari! A segunda de várias. Isso aí, graças a Deus. Oi, tia Lu! Até minha tia hoje veio nos prestigiar aí, ó. Tanira, Cris, a Elis, a Tina, que é uma outra colega aí de TO, a Aline. Então, gente, boa noite. A última live, então, de domingo, né? Foi muito boa, né? Eliane, ó, que não perde uma. Oi, Oi, Eli! Saudade de vocês! Sim. Gente, a live de domingo, então, foi muito boa, né? A Cami trouxe vários aspectos muito importantes, né? Relacionados à fala. E hoje a gente vai estar continuidade, então, né? Então, como a gente tem várias pessoas novas aí, deixa eu me apresentar, então, bem rapidinho. Então, eu sou a Carol Castro, né? Eu sou terapeuta ocupacional. Me formei em 2004, né? Lá em Porto Alegre. E depois disso, nessa minha caminhada, eu acabei fazendo pós-graduação em neuropediatria. Eu tenho um mestrado em reabilitação e inclusão. E aí faz uns anos, então, que eu já comecei a me dedicar mais especificamente para o autismo. Então, eu fiz um mestrado, né? E aí depois agora eu comecei a fazer uma pós em análise do comportamento funcional, né? Em terapia ABA. Já sou aplicadora ABA também, né? E ali na clínica, então eu e o meu marido, nós somos os proprietários da clínica Joy, Espaço de Desenvolvimento Infantil, aqui em Caxias do Sul. E a gente tem um viés de tratamento, né? Principalmente de crianças com transtorno do espectro do autismo, pelo viés, pela ciência da análise do comportamento, né? Então, quem está acompanhando as lives há um pouquinho mais de tempo, já escutou várias vezes a gente falando em análise do comportamento, né? A Kátia, mãe do Matheus, aí, Kátia, nós também estamos com saudade. Oi, Kátia! A gente também tá com saudade. Então, gente, a clínica faz 3 anos que existe, né? Nós temos 250 metros quadrados de clínica, sendo que 4 salas multissensoriais. Então, justamente para poder dar conta dos aspectos mesmos de processamento sensorial, né, de crianças. E isso independe de ser crianças com autismo ou não, né? Porque hoje os estudos já nos mostram que crianças que têm atraso no desenvolvimento, que têm qualquer patologia, qualquer diagnóstico que não seja autismo, também tem transtornos de processamento sensorial, né? E isso afeta diretamente a aprendizagem, né? E o desenvolvimento dessas crianças. Então, hoje a gente tem salas específicas para poder trabalhar toda essa base sensorial. E na live passada, inclusive, a gente pontuou, né? Que a fala, ela também depende de aspectos sensoriais para poder acontecer, né? Então... De base sensorial. Isso aí. Então, hoje a gente vai continuar o nosso papo com a Camila Viganó, a nossa super fono, né? Da equipe da Joy, nossa coordenadora de equipe também. E ela vai se apresentar, então, um pouquinho aí, antes da gente poder, então, só continuar com o nosso papo. Então, eu sou a Camila, sou fonoaudióloga, sou formada há 7 anos,
tenho especialização em audiologia e em distúrbios da fala e linguagem, e também tenho os cursos na área da análise do comportamento aplicada. Então, a gente vem fazendo diversos cursos ao longo desse ano para se especializar cada vez mais para atender o nosso público, mas a análise do comportamento aplicada, ela pode ser aplicada em outros públicos também, né? Porque ela trabalha com comportamento. Então, a gente pode estender ela não só ao público do autismo. Mas a gente vai ter uma live falando sobre isso, então vai ser melhor para explicar numa live específica sobre isso. Então, como eu falei na live passada... Não, diga. pode continuar. Tá. Eu estou um ano na Joy, né? E até eu gostaria de agradecer a todos que participaram da live passada, a todos os pais e aos nossos pacientinhos, né? Que é o que nos fazem a gente acordar e se esforçar cada dia mais para ser uma pessoa e uma profissional melhor. E a gente vibra e chora e se emociona a cada conquista deles, como se eles fossem nossos filhos. Então é muito gratificante estar trabalhando nessa área, principalmente numa clínica com uma infraestrutura que nos proporciona ganhos ainda maiores e mais rápidos para o paciente. Então, só tenho a agradecer a todos vocês. Que bom. Oi, Cami. Oi, Morgana também, Andressa. Oi, Morgana. A nossa equipe também, que a Marina agora acabou de entrar também. Todos Marina. estão participando com a gente nas próximas lives, tá, gente? Então, a gente vai ter live de todos os assuntos relacionados à infância, desenvolvimento, ao transtorno do espectro do autismo, para vocês, tá? Tá. Inclusive, vamos recapitular ali um pouquinho, Cami, assim, a gente falou no vídeo passado, dentre várias coisas, mas a gente conversou um pouquinho sobre alguns pré-requisitos que são muito importantes para o desenvolvimento da fala, né? Então, conta só a recapitulação para a gente poder continuar o nosso assunto, então, a partir daí. Certo. Então, domingo eu tinha comentado que quando um paciente chega cru, né, para nós, o que a gente prioriza que se desenvolva primeiro nos atendimentos, né? O contato visual, para ele poder ter essa ligação com o interlocutor, para nos olhar falando também, né? O apontar. Não, achei que tinha dado problema, mas alguém falou que estava tudo parado, mas não é. Parar de atendimento, de vida, né? Sim! Então, além do contato visual, então a gente estimula o apontar para que essa comunicação ganhe cada vez mais funcionalidade, a gente reduza os comportamentos inadequados e também nós trabalhamos e desenvolvemos a habilidade de imitação, tanto de movimentos amplos, aí que entra as questões de trabalhar as bases, para poder desenvolver a fala, né? E aí, através da imitação, que a criança vai imitar os nossos movimentos, onde é que está a nossa língua, o que a nossa boca está fazendo, que som que a gente está produzindo. Então, a gente tem esses 3 pilares principais e depois tem todo o resto, né? Tem a atenção compartilhada, a intenção comunicativa, e aí a gente vai explorando e desenvolvendo as habilidades. Mas os 3 pilares que a gente conversou domingo foram esses: contato visual, apontar e imitação. Isso aí. E lembrando, gente, que a imitação ela é uma habilidade muito importante para as crianças aprenderem, porque ela facilita muito o desenvolvimento das habilidades sociais, né? Então, é verdade. Se vocês pararem para ver, hoje a gente imita tudo que a gente vê, né? De uma forma inconsciente, a gente não se dá conta de que a gente está imitando, mas a gente reproduz muito daquilo que a gente vê, do que as pessoas estão fazendo no ambiente, de como as pessoas estão falando, o tom de voz. Então, dependendo do lugar que a gente está inserido, a gente vai se comportar da mesma maneira. Então, isso é uma imitação também, né? Então, assim, agora que a gente só deu uma recapitulada nesses aspectos assim, principais que a gente falou, a Cami disponibilizou pra gente, então, no domingo, que um quadrinho, então, com as idades, né, dos sons que a criança vai desenvolvendo, né? Então, só dar um desfecho para ele ali, Cami, porque a gente viu que várias pessoas compartilharam, né? Então, a Cami só vai dar uma explicada ali, então, sobre esses sons, tá? Para vocês poderem utilizar aquela tabelinha bem direitinho. Isso, aí vocês conseguem ir comparando também com o filho de vocês em casa, né? Então, a ordem cronológica de aquisição dos sons, ela acontece assim. Aos 18 meses, o bebê, a criança, já tem que ter adquirido o B e o M.
Aos 2 anos, o P, o T, o D e o N. Aos 2 anos e 6, o K, o G e o Nh. Aos 3 anos, o F, V, S, Z. Aos 3 anos e 6 meses, o X e o J. Aos 4 anos, o LH, o L, o R, o R de rato, o S e o R intermediário, que são ar, er, ir, as, es, is, e os encontros consonantais. E aí lá pelos 5 anos, desenvolvimento completo da fala, né, desses sons, aquisição completa. A literatura nos indica que quando o paciente tem algum atraso, né, por exemplo, lá aos 2 anos, não adquiriu o P, o T, e o D e o N. A gente espera 6 meses, se não adquiriu em 6 meses, a gente corre para fono, né? E às vezes até é interessante que se vá antes, dependendo de cada caso, é interessante que se vá antes, né? Para tirar dúvida ou para já começar uma estimulação precoce, que é sempre importante. Mas então, se aos 2 anos e 6 não adquiriu o P, o T, o D e o N, já significa indicação de atraso na fala. Lembrando, gente, é um exemplo, que né? modo que a gente falou na semana passada, então assim, ó, com 1 aninho a criança já começa a falar suas primeiras palavras, né? Ali com 1 ano e 6, ela já tem um repertório maior de fala, né? De palavras que ela se usa já para comunicar. E com 2 anos, né, isso aí, a criança já está formando pequenas frases, né? Então, assim, o que não estiver dentro disso, né? Passou meio ano aí, né? Tipo, 2 anos, 2 anos e meio. A criança ainda não está formando frase, já tem que ligar um sinalzinho de alerta, né? Se com 1 ano e 6 ela ainda não fala nada, então já tem que ligar um sinal de alerta, né? Então já tem que começar a investigar, e o ideal é que possa se levar, então, numa fono, para a fono poder avaliar, porque não é somente a questão, o meu filho não está falando, e várias vezes tem outras coisas embarcadas nesse atraso de fala, ou por que ele não está falando, né? Então, isso é muito importante de poder avaliar e descobrir logo. Então, assim, quanto mais rápido a gente entra com uma intervenção, e isso as pesquisas estão batendo muito na tecla, a intervenção precoce, né? Então, assim... é a chave, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais cedo uma criança começar, assim, que se identifica um atraso de desenvolvimento, o ideal é que já comece com intervenção, porque o cérebro dela tá ali pronto para poder fazer um monte de conexões novas, um monte de aprendizagem, e aí a criança não perde literalmente tempo, né? Porque quanto mais esse tempo de atraso aumentar, mais tempo ela vai levar para poder resgatar todo esse atraso. E cada vez vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Então, a gente não pode tirar a oportunidade dessa criança, dela poder se comunicar. Até porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão de recursos, né? O que implica o não falar para uma criança, dela não conseguir se comunicar, né? Isso implica em vários outros comportamentos e que não são muito legais, né? Sim. Então, conta pra gente um pouco, Cami, como é que, assim, ó, crianças que estão com um atraso de fala, né, significativo, que não conseguem se comunicar, falar o que quer, pedir o que quer, o que acaba acontecendo e o que hoje a gente tem de recursos? Certo. Eu só vou começar respondendo uma pergunta de domingo, que é bem relevante, que vai entrar nesse assunto agora. 2 perguntas, na verdade. Uma delas uma pessoa perguntou, a partir de quando a gente pode ficar mais atento, né? E começar a desconfiar de alguma alteração na fala, né? A partir de que idade, se tem alguma idade que a gente tem que começar a prestar mais atenção, enfim. Lembram que eu falei que a partir dos 4 meses o balbucio deixa de ser um ato reflexo e vira um ato comunicativo. Se a criança parar totalmente com o balbucio, a gente já tem que desconfiar de alguma coisa, né? Ou eu dei os exemplos ali, perda auditiva, porque daí não tem mais o feedback auditivo, ou o próprio autismo que interfere na intenção comunicativa. Então, desde sempre que a gente tem que estar atento aos atos comunicativos do nosso bebê, né? E aí uma mãe também perguntou, seguido a essa pergunta, o meu filho não fala nada, só grita.
E aí entra na questão que nós vamos conversar agora. As crianças, elas precisam de algum meio de comunicação, né? Se elas ainda não têm a fala, se elas não conseguirem se comunicar de alguma forma, vai aumentar muito os comportamentos inadequados, como o grito, por exemplo. Essa criança, ela vai precisar chamar a atenção de alguma forma e vai acabar sendo com gritos, com choro, às vezes com agressões, né, nela mesma ou no outro, ou enfim, a gente tem que estabelecer um meio de comunicação para essa criança urgentemente, para que evite esse surgimento ou, né, o aumento dos comportamentos inadequados. E aí a gente tem o que a gente chama de comunicação alternativa e aumentativa. O que que é isso? O próprio nome ele já é intuitivo, né? A comunicação alternativa é uma alternativa para a comunicação, uma alternativa para a fala, né? Então, existem meios, né? Existem a troca de figuras, que o mais conhecido é o PECS, existe o uso de aplicativos também por figuras, tem pacientes que se comunicam por gestos, que é diferente da Libras, né, da língua brasileira de sinais. Então, eles criam um código deles, os gestos deles. Então, a gente tem que trabalhar para que isso se generalize, né? Mas qualquer intervenção com comunicação alternativa, ela tem que ter dedicação extrema do terapeuta, dos pais e da escola ou dos ambientes que essa criança vive. Porque ele vai precisar se comunicar com isso, né? Com essa alternativa. Então, todo mundo precisa estar engajado para trabalhar isso, né? E aí, uma orientação de um bom profissional é importante para saber direcionar, uma boa avaliação, porque a gente tem critérios de avaliação para comunicação alternativa. Então, tem testes de discriminação que a gente faz para saber se a criança está apta a se comunicar por figuras, por exemplo, né? Se ela consegue parear o objeto com a figura e apontar para a figura para comunicar o que ela quer, ótimo, perfeito. Senão, a gente vai ter que trabalhar antes isso e depois inserir como um meio de comunicação. Então, trabalhar a habilidade de pareamento, de reconhecimento visual, todas essas questões. E a gente também tem que quebrar o paradigma de que a comunicação alternativa, ela vai excluir a fala, né? Porque ela serve como uma ponte para a oralização. E tem muitos pacientes que começam a falar através do uso de comunicação alternativa. Por quê? Porque a gente vai utilizar a figura, mas a gente não vai deixar de nomear ela. Então, ele vai estar recebendo estímulo auditivo, visual, olhando para nossa boca, além do uso da figura. Então, a gente tem casos de pacientes que acabam oralizando mais, aumentando mais a sua intenção de se comunicar conosco através dos meios de comunicação alternativa. Então, é para isso que a gente entra nisso, né? Nesse sentido, de oferecer uma forma de comunicação para a criança para evitar os comportamentos inadequados e para fazer com que ela se insira na sociedade, né? E isso tudo, gente, é muito importante que uma fono que entenda bem de linguagem, né, possa fazer essa avaliação, né? Porque isso vai, a profissional vai conseguir explicar tudo isso e deixar os pais mais tranquilos, porque a gente vê muito que falam em comunicação alternativa, diz, não, porque meu filho vai ficar preguiçoso para falar, meu filho não vai falar, né? Então, assim, tem ainda um preconceito ainda, né? Então, assim, hoje já se sabe que não, que ela potencializa essa fala, ela ajuda essa fala, né? Isso aqui tem que ver se neste caso da criança, sim, já se inicia ou não, ou se espera ainda um tempinho, porque ela está ganhando em outros aspectos, né? Então, por isso que uma avaliação é muito importante para decidir a hora de começar com esse recurso, né? E se realmente vai precisar ou não. A gente tem algumas considerações aqui. O filho da Thaís, né, de 3 anos, ele canta, ele soletra, mas ele não sabe usar uma fala funcional, né? Ele não consegue se comunicar, mas ele consegue identificar figuras, né? Então, uma coisa é tu poder dar conceitos, né? Atribuir um nome, outra coisa é tu formar toda uma linha de pensamento para poder se comunicar, né? Juntar todas essas palavras junto com aquilo que tu quer comunicar e poder se comunicar, né? O atraso na fala, ele é sinal de autismo?
né? O meu filho de 3 anos, comparado com outras crianças, não fala praticamente nada. Não quero dizer sinal de autismo, né? Hoje a gente foca muito, as nossas lives são mais focadas no autismo pelo nosso dia a dia, né? Mas não, inclusive a gente vai estar falando com a Camila sobre os principais alterações de fala, né? Alteração de fala. E então a gente vai ter uma live só para falar isso. Se hoje der tempo, a gente já começa, se não, a gente vai falar só já dá uma pincelada. Próxima live, tá? Que a gente daí vai estar divulgando para todo mundo, tá? Cami, então assim, ó, uma dúvida que é muito presente, né? A questão do brincar, então a importância que tem o brincar, né? Tanto no desenvolvimento quanto para a fala, e o uso de celulares, tablets e televisão, né? Isso tudo interfere no desenvolvimento da fala ou não? Muito! Às vezes a gente tem, né? Eu comentei domingo, os pais têm aquele paradigma assim, eu vou levar para fono só para brincar, eu brinco em casa, né? Mas a gente programa a brincadeira, né? Então a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, a brincadeira certa para cada habilidade que a gente quer treinar. E o simbolismo, né? A evolução do brincar simbólico, ela tá paralelamente o desenvolvimento da linguagem, né? O simbolismo, ele acaba resgatando coisas ausentes no ambiente, dando a entender que a criança tem um bom desenvolvimento cognitivo, né? As pesquisas apontam que crianças com defasagem no brincar, elas apresentam distúrbios de linguagem em alguma esfera. Às vezes a criança pode nomear bem, mas não usa funcional a linguagem, se não tem um brincar funcional também. Então é por isso que a gente estimula tanto o brincar em terapia, para trazer essa funcionalidade para o brincar, que vai trazer junto para a fala, né? E quando eu digo brincar, e a gente orienta a brincar em casa, é efetivamente, agora eu vou puxar um pouquinho a orelha, efetivamente brincar com a criança. É se doar 100% para esse tempo de estimulação com ela. Não é deixar a criança com um brinquedo no chão e você ficar atualizando o feed no Face. Ou a mãe, enquanto está fazendo a janta, deixa a criança brincar com o pai e ele está assistindo futebol. E a criança está do lado, brincando no tablet. Não é isso. É você sentar junto com a criança, é oportunizar relações, exatamente, de compartilhar atenção com o interlocutor, de ter interação. E por que o celular e o tablet, eles acabam prejudicando às vezes, né? Dependendo do tempo de uso, do que é utilizado, porque ele não promove interação com o outro. E a criança, ela precisa de interação com pares e também com os adultos. Então a criança fica lá no celular e no tablet, não interage com as pessoas, não desenvolve a linguagem, né? Então a gente precisa da interação com o outro. E se parar para pensar ainda, né, Cami, assim, ó, crianças que já têm essa dificuldade com o faz de conta, com elaborar brincadeira, desenvolver brincadeira, muitas vezes elas têm brincadeiras muito repetitivas, né? Aonde elas não exploram um brinquedo, né? Então, elas se dedicam para uma parte do brinquedo ou somente... específica. Exatamente. Então, assim, elas não dão essas funções para um brinquedo, né? Então, assim, enquanto os pais não conseguem sentar com seus filhos para poder brincar e poder... observar isso, né? Tanto observar quanto estimular também, né? A criança acaba sempre brincando no mesmo padrão. Então, assim, e tudo que está no mesmo padrão, conforme vai passando o tempo, ela não evolui, né? Então, ela acaba ficando estagnada, essa habilidade, né? E junto com ela vem todo um resto. Porque se a criança não aprende a brincar de uma forma adequada, ela não aprende a simbolizar tudo que ela está brincando, né? Ela também vai ter dificuldade para poder se comunicar, né? Então, assim, é fundamental os pais poderem sentar, nem que seja uma vez por dia, 15, 20... 30 minutos, depende do tempo que vocês tenham, mas assim, dediquem o tempo que vocês têm para poder sentar e brincar, né? Porque isso vai fazer muita diferença para a criança.
E nem que seja, se é muito corrido, dependendo da rotina, que seja envolver a criança em atividades com vocês, né? Então, tá secando a louça, leva a criança junto. Brinca de separar os talheres, nomear os talheres, separar os potes, procurar a tampa certa para cada pote. No banho, brinca de nomear as partes do corpo, de fazer penteado engraçado com shampoo. Então, a gente tem diversas maneiras de estimular a linguagem sem que a criança precise utilizar um tablet, um celular, né? E interagindo com o filho. Claro, tem jogos bem legais, né? Que às vezes trabalham certas habilidades no tablet. Pareamento, memória, raciocínio lógico. Mas tudo tem que ser muito dosado. Se nós estamos aqui falando de crianças com algum atraso na fala e com alguma alteração, o urgente é interagir com o outro e não com eletrônicos. Até porque, em alguns casos, principalmente no nosso público com TEA, o celular acaba se tornando um hiperfoco. E aí, ou o tablet. E aí, quando a gente vai tirar isso da criança, pronto, acabou, né? Aí vem a crise, vem o comportamento inadequado, vai ter que fazer todo o manejamento de comportamento, redirecionamento. E às vezes a crise dura horas. Então, para evitar esse tipo de coisa, é melhor que ela interaja com o outro do que com um eletrônico. E depois também dá para se montar também rotinas visualizadas, né? Quando a criança Claro. isso. Bom, ó, então a gente vai usar o celular agora, mas, né, depois que a gente faz tal coisa, né? Para depois fazer outra coisa. Ó, a Flaviane tá dizendo, né, que a gente tá no crescimento, né? Sempre. E é isso aí. E hoje, gente, teve uma mãe que colocou ali, né, que o filho dela assiste televisão só à noite, né? Se tava tudo ok. Hoje, a Academia Americana de Pediatria, ela nos diz que uma criança de 0 a 2 anos, ela deve ter 0 tempo de contato com eletrônicos, tá? Por quê? Ela está num período... crianças de até 2 anos, elas são consideradas que estão vivendo um período sensório-motor, tá? Dentro do desenvolvimento. Então, o que é isso? Esse período está dizendo o quê? Que esse bebê, ele precisa de movimento, de sensações, de exploração, de sentir várias texturas, ambientes, conhecer pessoas, escutar barulho, ver luzes, ter contato com texturas diferentes, ser desafiada, poder desenvolver-se motoramente, né? Então, é isso que essa fase precisa, né? Porque as crianças têm um aprendizado muito grande ali nesse período de 0 a 2 anos, né? Então, a fala está se desenvolvendo junto, mas outros sistemas, outras áreas do cérebro também estão a mil. Então, assim, hoje a gente já tem pesquisas que dizem que uma criança que tem acesso a uma gama grande de texturas, né, que estimulem o tato, é uma criança que ela vai ter ali na frente uma imunidade maior, ela vai ter um desenvolvimento emocional e cognitivo maior. Então, as pesquisas já conseguem comprovar isso, né? Isso é uma pesquisa do ano 2000, tu vê, há 20 anos atrás, né? Então, assim, as mães têm que entender que as crianças, elas precisam desse estímulo motor, desse estímulo sensorial, porque a fala vai estar vindo junto, e ela precisa ouvir, ela precisa se comunicar, para que tudo isso vá se desenvolvendo de uma forma adequada, né? Então, assim, depois dos 2 anos, né? O máximo seria de 2 horas com o uso de eletrônicos. Então, assim, pode estar repartindo essa carga horária, pode estar botando tudo junto. Então, tudo vai depender também muito da rotina dessa família, né? E de como os pais estão disponíveis em casa, estão junto em casa. Então, hoje a gente sabe que a vida ela é muito corrida para todo mundo, né? Então, assim, muitas vezes as mães acabam dizendo, bom, eu não tenho tempo para poder estimular, né? Mas só que isso não pode ficar somente, né? O desenvolvimento dos filhos e virar rotina, não né? pode ficar somente na mão de terapeutas e de professores, né? Porque os pais, eles têm um papel fundamental nisso e vai faltar o papel do pai e da mãe, né? Então, essa questão do celular e da TV e do tablet são essas questões, né? E até já aproveito para Isabela não se sente culpada, né? Não se sinta. A gente a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar.
justamente para poder auxiliar vocês, porque o que as Isso, mães com estratégias. são essas histórias, elas se repetem com praticamente todos os pais, né? E é para isso que a gente está aqui, né? Para poder auxiliar, para vocês poderem entender e poderem ver o que dá para fazer ou não. E nem sempre os pais vão conseguir fazer tudo, né? Então, assim, essa é outra questão que vocês têm que tirar a culpa, né, de vocês por estar fazendo coisas erradas, o que vocês considerem que seja errado, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Então, vocês também têm que dar prioridade, né? E não é fácil, é extremamente difícil, né? Só que vocês vão ter que estabelecer prioridades, não adianta. Assim como, né, para todo mundo, né? Então, assim, e aos poucos, né, gente? As mudanças, elas não acontecem de uma hora para outra, né? Vocês não podem, aquela criança que fica muito tempo num tablet ou na televisão, ela não pode, você simplesmente, bom, agora tu não vê mais nada, né? Então, porque vai ter um embate. Tem que ir reduzindo aos poucos. Então, assim, é aos poucos e tudo vai se dando aos poucos, né? Tanto o estímulo quanto a retirada, né? Assim como a gente estimula uma habilidade que está lá na frente, a criança não vai dar conta. E assim como a gente tira de uma forma muito brusca, ela também não vai dar conta e entender tudo isso, né? Então, é mais uma questão para vocês pensarem aí sobre essa dinâmica, tá? Que e complementando o que a Carol... Sim, complementando o que tu falou, principalmente sobre as atividades antes dos 2 anos, né? As perguntas da live anterior, elas vieram de 1 ano e 8 a 3 anos e 9, eu acho, de casos com atrasos na fala, né? Então, a gente pode pensar em algumas estratégias legais aqui com vocês. Crianças menores, né? Então, como a Carol falou, de 2 anos, como que a gente pode estimular essas crianças? Com estímulos sensório-motores, né? Depois vai ter uma live de brincadeiras ali com a ATO, que vai ser maravilhosa. Mas a gente pode incluir demandas de fala nisso. Já aproveito para falar que domingo a gente vai ter uma live, né, com a físio Camila Pedron. Olha ali. Para falar sobre o desenvolvimento motor e sensorial, tá? Que é fundamental no desenvolvimento. Então, não percam, porque certamente ela vai falar muitas coisas que vão auxiliar hoje na live de hoje, tá? Dessas crianças que estão no caso, vai casar. Tá? Então, o que a gente faz com crianças pequenas, né? A gente joga elas na cama, a gente faz cócegas, a gente dá cambalhota, a gente faz circuito, então coloca um banquinho para a criança subir no banquinho, depois sobe no sofá, depois sobe numa almofada. E aí, dentro dessas atividades sensório-motoras, ou bota lá uma caixa de arroz, o que a gente pode inserir? Demandas de fala. Então, a gente pode esconder uma figurinha no meio do circuito. Aqui, ó. Uma figura no meio do circuito, né? Então a gente pode esconder várias figuras pela casa e a criança vai descobrindo, vai nomeando. Então a gente tem diversas atividades nesse sentido, né? Dá para confeccionar coisa com EVA, então aqui a gente tem os prendedores, que pode prender as coisas, prender as palavrinhas, né? Ou prender no dedo e fazer teatro com as crianças. Então não precisa ser a Baby Alive de R$200, né? É claro que brinquedos... Agora eu vou falar um termo bonito que eu aprendi com uma TO da Joy, que ela vai dar risada se ela estiver aí, que é brinquedos com espetáculo. Então são brinquedos que acendem, que fazem o espetáculo. Eu achei tão bonito esse nome. Então a gente pode usar, isso ajuda muito, mas atividades motoras que envolvem o toque, que envolvem textura, e aí a gente vai inserindo figuras, miniaturas no meio disso tudo, já é uma baita estimulação da linguagem. E aí quando a criança começa a ficar maiorzinha, 2 anos, ali depois dos 2 anos, a gente pode inserir esses brinquedos ainda mais, né, com espetáculo. Então, as fono que estão me assistindo, elas vão saber, elas amam Pula Pirata. Por quê? Dentro do mesmo brinquedo, a gente aproveita um monte de oportunidade. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar o nome das cores da espadinha, a troca de turno, minha vez, sua vez, a motricidade fina de encaixar a espadinha no buraquinho, né? E aí o que acontece? Quando o pirata pular,
a criança vai ter que falar uma lista de figuras que ela tem dificuldade. Então aí já tem uma oportunidade, porque daí ela vai estar super motivada, porque o pirata pulou, e então vamos falar, sabe? Então dentro disso a gente pode trabalhar um monte de coisa. Olha tudo que a gente trabalhou com um brinquedo só. Né? Linguagem, noção de cor, motricidade fina, a vez do outro. Então tem muitos detalhes que a gente pode estar utilizando com o mesmo brinquedo. Então não precisa investir milhões. Às vezes a criança vai gostar mais de um carrinho feito de uma caixa de papelão do que o carrinho de controle remoto mais caro da loja. Por quê? Porque foi feita com vocês. É exatamente o que eu ia dizer. Pais e mães fizeram junto com as crianças, né? Exato. Envolve muito a criança. E isso envolve a questão da atenção compartilhada, né? O tempo todo, né? E aí depois as crianças, elas gostam muito de livros em que elas consigam interagir com o livro. Então eu gosto de usar esses livros assim, que a criança abre para descobrir o que tem dentro. Aí já trabalha a cor, já trabalha vocabulário. E sim, a live vai ficar salva. Inclusive, eu já vou aproveitar ali, né, pra dizer, gente, que a gente vai disponibilizar todas elas no canal da Joy, tá? A partir da semana. Ah, que legal! Então, na live de ótimo! Domingo, a gente vai estar explicando direitinho como é que vocês vão poder ter acesso a todas essas lives, tá? Desde a primeira. Legal! Que bom! E aí, quando as crianças são um pouquinho maior, ali 3 anos, 4 anos, a gente pode trabalhar com esses livros de procurar as coisas, né? E aí, se é muito difícil a demanda para a criança, a gente pode mudar o enunciado. Então, a gente pode inventar coisas. E aí, depois a gente pode criar histórias. Então, vamos contar a história do passarinho. Onde será que ele mora? Como é que é o nome do pai, da mãe? E aí tu vai resgatando coisas, né? Então eu acho que tem muitas oportunidades para estímulo. A gente gosta de usar figuras das boquinhas, que tem disponível na internet, isso ajuda bastante. Então a gente tem bastante possibilidade de atuação, tanto em terapia quanto dentro de casa. E tem uma mãe que disse ali, né, que é filha de 2 anos, então ela só balbucia, né? Então, sim, ela está com o atraso da fala, né? Se a gente for buscar lá o balbucio, com quantos meses ele acontece? Porque se uma criança com 1 ano ela já tem que estar falando palavrinhas, né? Então, as palavrinhas, né? Provavelmente ela esteja com um desenvolvimento de antes de 1 ano ainda, né? Claro que isso tudo tem que uma profissional avaliar para ver realmente o que ela consegue fazer, falar, o que ela faz, como é que está a outra parte do desenvolvimento também, o motor, o sensorial, né? Para daí, então, ela poder ver como é que se chega com intervenção. Mas, sim, procura uma fono, né? Para já começar logo a intervenção, então, terapêutica, tá? Tem uma... E livros para bebê, aqueles bebezinhos, no caso, dá para ser aqueles livros fofinho de banho. E as historinhas tu pode ler desde sempre, porque vai estar estimulando a linguagem, vai estar criando, que nem a nossa aromaterapeuta falou, um laço afetivo, né? Uma memória afetiva. Então isso é muito importante, porque tu vai criando conexões agradáveis durante as estimulações de linguagem, né? Exatamente. E fora que, né, gente, a gente está falando de um desenvolvimento de estrutura psíquica junto, né? Então, assim, a criança, ela precisa sentir que ela está sendo olhada, né? Ela precisa sentir que ela está sendo entendida. E que mesmo que ela não consiga se comunicar, de vocês poderem tentar entender, né? O que está se passando. Ela precisa sentir que ela está sendo apoiada, né? E que vocês estão investindo nela. Ok, meu filho está com um atraso na fala. Muitas vezes, o que acontece? Esse atraso, ele vai perdurando. Os pais tentam ficar ali, tipo, não, mas fala isso, fala aquilo, né? Então, assim, acaba jogando uma expectativa para a criança que ela não vai conseguir atender muito grande. Uma demanda muito alta, né? Exatamente. Então, e isso também já vai gerando outras questões emocionais junto, né? Então, assim, por isso que é muito importante também, mesmo que a criança já esteja fazendo terapia, é poder entender hoje qual é o nível de desenvolvimento, qual é o estágio de desenvolvimento que ela está, e de vocês poderem acolher ela, né, da maneira que hoje ela é, né? Porque todas as expectativas, gente, todas as frustrações, todas as angústias,
a criança sente, a gente passa isso para elas, né? Então, assim, por isso que a gente bate muito na tecla de que os pais também precisam de tratamento. Elas precisam de um suporte, elas precisam de um suporte terapêutico por trás junto, né? Um atendimento psicológico, orientações de terapeutas, seja de qualquer especialidade, para poder colocar em prática aquelas angústias do dia a dia também, né? De como saber manejar quando acontece que o meu filho se joga no chão e começa a gritar, ou que ele começa a se agredir, né? Então, assim... Que isso é um tipo de crise que, né, foi perguntado ali. Como que são essas crises, né? Se jogar no chão, se debater, chorar, né? E aí a gente tem a diferença entre a crise e a birra, porque a crise, a criança realmente ela perde o controle, ela não consegue resgatar. É muito difícil. Então é nessas manifestações que a Carol acabou de falar que a gente consegue identificar uma crise. A birra, gente, é quando assim, a criança ela quer algo, ela não consegue, então ela começa a chorar, a se jogar no chão, a se agredir, enfim, tem N, né? Tem uma vasta aí possibilidade de coisas que as crianças fazem. Mas vocês vão ver o que é birra e o que é crise quando, assim que ela ganhar, ela parar de chorar. Né? Então, assim, parou, se acalmou e daqui a pouco a criança age como se nada tivesse acontecido, né? E a crise que a gente fala, que isso acontece muito em crianças com autismo, são as sobrecargas, que geralmente vêm por sobrecargas, né? Então, assim, chegou muita informação para elas, ou elas começaram a poder se desorganizar por algum motivo, e isso foi aumentando, aumentando, e chega um momento que elas não conseguem mais suportar tudo isso, né? Então, o cérebro delas, vamos botar assim, entrou em colapso, né? Então, dá um tilt. Então, assim, aí elas começam a ter os mesmos sintomas de uma birra. Chorar, se jogar no chão, só que aí nada calma, né? Então, e essa nada crise, calma. Ela pode durar, às vezes, por horas, né? Então, assim, ela traz um esgotamento muito grande para a criança, né? E então essas são as duas diferenças, vamos botar assim, principais entre birra e a gente consegue perceber. E a gente consegue perceber uns detalhes, assim. Por exemplo, se a criança tá em birra, geralmente para obter algo, ela te dá umas olhadinhas de canto enquanto tá chorando, enquanto tá no chão, para ver se tu tá olhando para ela do tipo, escuta aqui, eu quero alguma coisa, tu não tá me dando, eu vou gritar, eu vou chorar. Então ela te dá umas olhadinhas, assim. E a criança que tá em crise, ela não consegue nem te olhar, ela não consegue, parece que ela não consegue enxergar nada na frente dela. A gente consegue diferenciar. Fica tranquila que dá para diferenciar uma birra de uma crise, sim. As primeiras pode ser que sejam mais difíceis, né? Mas depois os pais... Sim, depois a gente aprende. Assim, né? Isso. Cami, tem a questão da ecolalia, né? Então, sim, muito interessante falar sobre a ecolalia. Então, assim, explica para o pessoal assim, o que é uma ecolalia, né? E se ela tem tempo de terminar, se todas as crianças vão ter a ecolalia, né? Vão ter, vai ter ou não. Então, a ecolalia, ela é uma sequência linguística previamente falada pelo interlocutor, que é repetida pela criança, adolescente ou adulto, né? Então, ela acontece como repetição de sons, palavras ou frases, logo após o interlocutor ter emitido a mensagem, né? É um tipo de ecolalia, temos 3. Então, nós temos a ecolalia imediata, que é isso mesmo, a repetição após a fala do outro. Então, eu falo para a criança muito bem, e a criança diz muito bem. E então, essa aí é a imediata. A gente tem a ecolalia tardia, então, que a criança ouviu uma fala num desenho de manhã e vem reproduzir à tarde essa fala do desenho. E a gente tem a ecolalia mitigada, que ela é uma repetição alterada, né? A linguagem vem de forma alterada. Então, ou ela acrescenta algo, ou ela tira algo do que ela ouviu. Mas a gente consegue entender que aquela fala não é dela, que foi uma ecolalia de alguma coisa. Se for logo após a nossa fala, a gente consegue entender que sim, que é uma ecolalia. Se for algo que ela ouviu de manhã e ela retirou alguns elementos da oração, a gente vai entender por talvez não estar no contexto, né? Mas a ecolalia, ela é uma forma primitiva de comunicação, mas ela faz parte do desenvolvimento da linguagem. Não é somente em casos de TEA que nós temos ecolalia. As crianças aprendem a falar repetindo o que a gente estimula,
né? E repetindo imediatamente. Então, a ecolalia, ela faz parte, né, do desenvolvimento da linguagem. E é um mito dizer que a gente deve acabar com a ecolalia ou extinguir a ecolalia como se ela fosse um problema. O que o terapeuta tem que fazer? A gente tem que desenvolver esse diálogo. Então, a gente tem que pegar a ecolalia da criança e trazer para um contexto funcional e dar funcionalidade para a fala. Por que que eu digo isso? Porque a ecolalia, ela tem função comunicativa. Então, às vezes, o paciente apresenta a ecolalia porque ele tem a função de comunicar algo e ele ainda não consegue comunicar algo de maneira funcional, então ele repete a fala. Ele tem a função de manter o diálogo. Então, nós estamos numa brincadeira, eu nomeio triângulo, ele tem que nomear o prego, mas o prego ainda não veio na cabeça dele, então ele vai falar triângulo. Porque ele ainda está elaborando a resposta e ele ainda quer manter o diálogo. Então, tem essa função, sim. E nós temos a função de autorregulação. Então, às vezes, o paciente faz ecolalia para se autorregular. Então, a gente tem que pegar essas oportunidades de fala do paciente e transformar para algo funcional. Por exemplo, se eu estou brincando de carrinho e o paciente fala uma fala que tem a ver com beijo, do tipo, tchau, beijo, porque ele ouviu a mãe falando no telefone de manhã. E de tarde a gente está lá brincando com o carrinho. O que que eu faço? Ah, você quer um beijo? Vou lá e dou um beijo na criança. Então, o que que eu fiz? Sustentei a ecolalia dele, dei valor para o que ele quis comunicar e dei função para o que ele quis dizer. Então, é assim que a gente vai trabalhando a ecolalia, né? E sim, ela pode estender até a fase adulta, dependendo das funções dessa ecolalia. Cada paciente é único, né? Então, a gente tem... Tá travando. Tá travando? Sim. O meu não tá travando. Tu tá toda tremida aqui pra Quer mim. Quer que eu entre e saia de novo? Vamos lá, vamos de novo. Tá, deixa eu entrar e sair de novo. Sair e entrar de novo, no caso. Vamos ver, gente. Mais uma falha aqui na internet. Gente, a gente tá com muita pergunta e a gente não vai conseguir, infelizmente, responder a pergunta e as dúvidas de todo mundo, né? Mas a gente tá armazenando tudo isso, tá? Para que a gente possa fazer novas lives e que a gente aborde tudo Voltei. isso, tá? Oh, agora sim, deu uma Melhorou? Ah, então tá. Faço toda uma maquiagem pra sair pixelada na tela. Não dá, né? Não, ninguém merece, né? Eu tava falando para o pessoal que a gente não consegue, né, responder todas as abordar perguntas, tudo, dúvidas agora, mas que a gente tá anotando tudo e que vão ser temas para as próximas lives, tá? E aí a Ju perguntou, né? E tem uma fase que essas ecolalias, então, elas começam a diminuir e elas têm que passar? Sim, depende de cada paciente, né? E depende da função da ecolalia. Às vezes pode se estender até a fase adulta, né? Então a gente depende muito do que está acontecendo no momento com esse paciente. Às vezes ele vai usar de grande, né? Ali, uma criança grandinha, a ecolalia para se autorregular. Agora voltou. Para se autorregular. Então, depende muito de cada caso, assim. Mas o importante é a gente sempre dar função para aquilo que a criança quer falar. E aí, casa um pouquinho a ecolalia, como nós estamos falando de repetição, nós tivemos 2 perguntas de gagueira, né? Uma no domingo e outra agora, eu vi que rolou ali. A gagueira é diferente da ecolalia. A gagueira, ela se manifesta por alguns transtornos da fluência da fala. Às vezes o paciente repete sílabas, às vezes ele trava né, a palavra, ele faz um corte na palavra, ou às vezes ele associa movimentos, então pato, tipo, né, plosivo ali. Então a gagueira, ela é diferente.
Nós temos a gagueira do desenvolvimento, que ali pelos 2 aninhos, quando a criança adquire um vocabulário mais vasto, e ela tá louca para contar as coisas para os pais, o que fez na escolinha, o que aconteceu na festinha, e aí ela pensa muito rápido, ela tá muito empolgada para falar, então ela pode acontecer de repetir as sílabas. E aí os pais pensam, meu Deus, meu filho tá com gagueira. Mas a gente chama isso de gagueira do desenvolvimento. Quando que a gente tem que se preocupar? Começou com esses sintomas de gagueira, deu 6 meses e ele não passou, aí sim, aí a gente pode começar a se preocupar, porque daí não vai ser algo do desenvolvimento, não vai ser algo da criança empolgada querendo coisa. E aí a gente tem algumas dicas, né, para esses casos, né, de gagueira do desenvolvimento ou qualquer outra. Criar um ambiente tranquilo de comunicação para a criança. Então, colocar uma musiquinha calminha, uma luz mais amarela, falar mais devagar com a criança. Então, os pais têm que adotar esse modelo de falar mais devagar, estender as sílabas, né? E aí, se continuar, procura uma fonoaudióloga especialista nisso, porque é importante que seja especialista na área para que dê uma boa avaliada nessa criança e exercícios específicos para isso, né? E sim, o nervosismo pode atrapalhar a fala até da gente que não tem gagueira. Oh, sim, pode, né? E me diz uma coisa, tem uma outra pergunta sobre se o refluxo pode atrapalhar a fala. Ah, lembrando que nós temos mais 10 minutinhos, tá? Sim, eu tô de olho aqui, tô aflita. Eu, por mim, ficaria mais. Não, na verdade, o refluxo, ele é uma alteração gastroesofágica, né? Então, ele não vai atrapalhar a fala em si. A criança não vai ter dificuldade de falar porque ela tem refluxo. Mas a gente tem bastante relação do refluxo com alteração na voz. Então, pacientes que sentem a sua voz falhando, com mais soprosidade, que toda hora tem que fazer né, o pigarro, o refluxo está muito relacionado a isso, a alteração vocal, mas de fala eu nunca tive experiência prática e nem ouvi falar, não tem relação. Então, perguntando se essa pausa na fala, né, para falar mais devagar, a gente pode estar usando, então, para quem tem atraso de fala também. Sim, é uma estratégia boa para a criança conseguir ver a sequência dos sons das palavras. Pode ser usado, pode ser falado calmamente, até porque a gente vai estar criando um ambiente tranquilo para essa criança se desenvolver como falante. Então, pode utilizar sim. E lembrando, né, gente, que se elas ainda não prestam muito atenção na boca de vocês, né, se elas não olham muito para a boca, chamem a atenção para a boca, né? Na live passada... Isso. Eu tava com um batonzão vermelho. Isso aí, bota batom vermelho, traz o objeto para do lado da boca. Para perto da boca, isso bem aí. para pertinho. Então, isso aí. Então tem que ser bem teatral mesmo, né? Isso aí. Né? Então, assim, para a criança poder realmente enxergar e chamar a atenção de alguma maneira para ela ir se familiarizando com o movimento que faz a boca dela, né? Até que ela consiga imitar isso. E por isso que a imitação, de novo, ela é muito importante. Né? Então, a gente tem as imitações tanto motoras, né? Quanto as de som, né? Tipo, imita, faz igual. Né? Então, a criança vai fazer o depois ela vai fazer o né? Então, isso são imitações que a gente vai puxando pela questão mesmo do som, da fala. Ao mesmo tempo, tem a imitação motora, que faz igual. Né? Então a criança ela tem que ser capaz de fazer igual, né? E aí a gente tem várias ajudas para isso, porque a gente pode começar e teve uma pergunta, né? Como é que a gente começa? Como é que a gente pode estar ensinando? Por onde a gente começa, né? Então a gente tem várias ajudas físicas, né? A gente pode estar mostrando aquilo que a gente quer que ela imite antes, né? Para ela poder entender o que é. Aí a gente pode estar dizendo para ela, então faz igual. E aí a gente ajuda. Então, a gente tem que começar com coisas simples, né, gente? Então, assim, se eu vou botar a mão na cabeça, em cima da minha cabeça, e eu vou dizer, faz igual. Botei a mão na cabeça, né? A criança que nunca imitou, vai ser difícil para ela, daqui a pouco, poder fazer isso. Então, nós vamos lá. Eu vou dizer, faz igual. Aí, eu vou lá e pego a mãozinha dela e, muito bem. Faz igual. Faço com que ela faça, né?
e aí eu vou estar retribuindo isso de uma maneira que seja muito significativa para ela. Então, a gente vai fazer festa, né? Então, a criança gosta quando a gente elogia, que a gente faça festa, que a gente faz a cosquinha. Então, isso tudo... A gente faz um escândalo na terapia. Exatamente. Então, assim, como cada uma se satisfaz, né, com uma coisa, a gente vai atrás. Então, isso é um reforço que a gente chama. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar estar auxiliando ela para fazer isso. Aos pouquinhos a gente vai diminuindo esse apoio. E isso é para tudo, gente. Tudo que a criança não sabe fazer, que vocês querem ensinar, vocês podem dar ajuda física. Podem e devem dar ajuda física. Porque elas precisam ter esse input sensorial que a gente chama, essa noção de o que elas têm que fazer. Né? Do que o corpo delas tem que fazer, né? Então, ajudem, né? E façam e mostrem. Vocês vão ser sempre os maiores exemplos dos filhos de vocês. Então, aquilo que vocês querem que eles façam, façam vocês primeiro ou façam junto com eles. Porque se a gente quer que o nosso filho escove o dente, né? Ou aprenda a escovar os dentes, a gente vai junto com ele para a pia. A gente vai escovar os nossos dentes, né? E assim ele vai estar nos olhando. Então, a gente já transforma aquele horário num horário também em estímulo. Porque qual é a criança que gosta de ficar escovando os dentes, né? Eles gostam de chupar pasta, né? Como era bem gostoso, né? A gente tá mordendo, escova, chupando, escova, para o quê? Para pasta de dente, porque isso é o quê? Isso é estímulo tátil, oral, né? Então, assim, só que a gente tem que dar função para isso, senão elas não saem disso, né? Então, por isso que vocês têm que ser os maiores exemplos dos filhos de vocês. Então, façam com eles, mostrem para eles, certo? Isabela, não precisa agradecer, tá? A gente tá aqui de coração e o que a gente puder ajudar vocês, a gente vai tá fazendo, tá? Gente, vamos acabar? Tem 4 minutos, né? Tu quer fazer um fechamento aí de alguma coisa, Cami? Sim, teve só uma pergunta rapidinha que eu vi que surgiu 2 vezes hoje de fenda palatina ou labial, enfim, casos de fenda, né? Se esses têm atrasos na fala. Às vezes, até o frênulo curto ali dá para incluir nisso. Os casos de fenda, de frênulo curto, são alterações estruturais, que a gente vai estar falando em outra live. Mas eles alteram estrutura, então eles alteram a produção do fonema. Como que esse fonema vai sair? Mas de linguagem, pode ser que a criança esteja bem desenvolvida, saiba falar tudo, na cabeça dela já tá todos os sonzinhos bem legais. Só que como a estrutura não tá ok, o som sai alterado. Então a gente vai falar isso mais de forma aprofundada em outra live, mas só para responder as meninas ali que perguntaram. E gente, gostaria muito de agradecer rápido, vocês. Né? Né? E Fono adora falar, então... Exatamente. Então, gente, assim, ó, eu gostaria de agradecer muito a Camila, né? Que ela já participou. E eu, você. Ela vai voltar, tá? Não se preocupem. Então, eu já aproveito para dizer para vocês, então, né? Que no domingo, então, a gente vai ter uma live só sobre a parte do desenvolvimento sensório-motor, de novo, que é muito importante para auxiliar no desenvolvimento da fala. Então, vocês vão poder entender, assim, como é que é esse desenvolvimento, né, típico, e daqui a pouco poder ver onde é que estão esses atrasos, porque muitas vezes os pais não se dão conta que os filhos têm atraso motor ou têm alguns déficits sensoriais. E isso acaba sendo percebido, isso só vai se evidenciar muito quando a fala realmente já está muito atrasada. Então, isso são sinais, gente. Então, a Camila Pedron, né, outra Camila, nós temos 2 Camilas na equipe, né, e as 2 são as coordenadoras, inclusive. Ela vai estar falando, então, sobre essa parte do desenvolvimento motor da criança, desde que ela nasce, tá, até um desenvolvimento ali, o que ela tem de aquisições durante essa infância, tá? E na outra semana, eu já aproveito para comentar, que a gente vai ter, então, uma live sobre óleos essenciais, tá? Que muita gente está bem curiosa. Muito legal. A gente tem alguns pacientes que usam já e que amam de paixão, porque vem muito resultado. Então, a Cris, né, a Cristiane Nardi vai estar, então, com a gente na semana que vem, daí, então, na quarta-feira que vem, para falar o que são esses óleos essenciais, como é que a gente usa, para que serve e como é que elas podem estar ajudando a criança e a família. Porque a gente bate de novo, a família tem que estar
estruturada, tem que ter um apoio, né? Então, assim, não pensem que vocês estão tirando dinheiro do... Porque é isso que a gente escuta muito. Dinheiro do tratamento do filho para mim. Sim, vocês têm que fazer isso, porque se vocês não estiverem bem, vocês não vão conseguir deixar os filhos de vocês também bem como verdade. vocês querem, tá? Falta um minutinho, então, gente. Assim, ó, a gente vai estar disponibilizando, então, essas lives no YouTube a partir da semana que vem. Mas domingo eu já dou tudo direitinho de como é que vai funcionar, tá? E então, assim, ó, a gente vai ter que começar a disponibilizar muito conteúdo também de e-books, artigos, né? Breves sobre alguns assuntos relacionados ao desenvolvimento e à transtorno do espectro do autismo, tá? Cami, muito obrigada. Beijo, até amanhã. Noite, gente. Durmam. Boa Beijo, noite, trabalho gente. amanhã. Obrigada pela presença. Até. E domingo, então, 21h30, a gente tá aqui de novo com a Pedron, tá bom? Beijo pra todo mundo. Obrigada por ter Beijo. assistido. Até mais. Até.